Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, novamente estamos iniciando, mais uma sequência de aulas. Acabamos de encerrar com a nossa avaliação, que foi muito boa. Mas agora nós vamos começar um novo conteúdo, muito interessante. E eu espero que vocês estejam aí animados para esse novo início, um novo momento, uma nova aprendizagem, um novo conhecimento. E preparado aí com o seu livro, com o seu caderno, todo o seu material. Eu sei que às vezes estudar dá um pouco de trabalho, realmente, mas é algo que depois vai nos trazer muito retorno, porque o estudo ele traz conhecimento, o estudo nos faz pessoas que conhecem muitas coisas. Quando você estuda, quando você aprende algo, você sabe conversar sobre tudo. Então, como é importante, estudarmos. Não só estudar o conteúdo do livro, que você tem que ler, tem que pesquisar, mas ler bons livros, né? O hábito de ler é algo que nos ajuda muito. Então, coloque sempre esse desafio para você, de ler livros. Na biblioteca da escola tem vários livros, você pode até pegar emprestado para ler, mas você pode também comprar os seus livros. Ter esse hábito de ler histórias, ler notícias. Tudo isso, meninos, é algo muito bom, que nos ajuda muito. E hoje nós vamos começar o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 6, certo? Olha só, do livro, capítulo 6, que vai falar sobre os seres vivos. Vamos conversar um pouco sobre as características dos seres vivos, o que caracteriza um ser vivo, né? É algo que a ciência tem estudado cada vez mais e pesquisado para se chegar a uma conclusão. E para começar o estudo dos seres vivos, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. O que é vida? Pensem aí. Vida. O que é vida? O que significa dizer que algo, alguém tem vida? Então, olha, todo mundo, de certa forma, sabe dizer que está vivo, né? Claro e evidente. Mas quando a gente pensa nessa palavra, o significado, o que realmente define a vida, é algo muito, mas muito aprofundado. Até hoje, os cientistas, eles ainda não têm uma resposta 100% do conceito de vida. Acredita? Nós conseguimos identificar algumas características que definem que aquele ser é um ser vivo. Mas ainda hoje se tem essa pesquisa sobre um conceito que seja um conceito completo. Claro que se tem alguns conceitos sobre vida, mas não é um conceito completo sobre o verdadeiro significado da vida. E nós estamos falando, logicamente, da vida física. Nós sabemos que a nossa vida física, para que ela realmente possa se desenvolver naturalmente, ela precisa de alguns mecanismos, ela precisa ter alguns mecanismos, que é o que nós vamos ver a partir de agora, né? Então, o que é vida? Qual a origem da vida? Qual o primeiro ser vivo? São perguntas que até hoje tem um ponto de interrogação. Depois, nos nossos conteúdos, nós vamos estudar sobre isso. Os conceitos da origem da vida, as hipóteses, de como surgiu a primeira vida. Mas tudo isso são apenas conceitos, né? O homem, o ser humano, no sentido geral, eles ainda não têm um conceito que seja que todos concordem, né? Existem várias divergências. A curiosidade do homem em entender e em buscar conhecer a vida, o conceito da vida, como ela surgiu, quais as características que definem a vida, daí surge o que nós chamamos de biologia. O que é a biologia? Bio significa vida. Logia quer dizer estudo. Sendo assim, a biologia é a ciência que estuda a vida.
Então surge então a biologia, que é a ciência que busca conhecer realmente essa estrutura, buscar saber como ela surgiu, buscar conhecer como ela funciona, né? Nós vamos estudar depois a estrutura humana, como o ser vivo, a máquina ser vivo funciona. Então a biologia, ela é uma área da ciência que vai procurar entender o ser vivo em toda a sua complexidade, em toda a sua estrutura, os tipos, a grande variedade de seres vivos, tentar compreender cada um. Como o estudo do ser vivo é algo muito amplo, a biologia ela se subdivide em outras áreas do conhecimento, como a botânica, a zoologia, a ecologia, a microbiologia. Então, existem muitas outras áreas dentro da biologia que vão trabalhar os seres vivos, né? Tem a genética também. A botânica é a área que vai estudar os vegetais. Então, a botânica é a ciência que estuda todas as características dos vegetais, do ser vivo chamado vegetal. Quem estuda os vegetais é chamado de botânico. Então, nós temos pessoas que elas se especializam somente nessa área. Elas entendem tudo sobre plantas, flores, folhas, frutos, tudo dentro da área dos vegetais. Nós temos também a zoologia, que estuda os animais, as variedades de animais, as classes de animais, como eles interagem com o meio ambiente, como eles se alimentam, tudo, né? Seu nicho ecológico, tudo eles vão estudar. E são chamados de zoólogo. Por isso que é zoológico, porque no zoológico tem os animais. Zoologia, estudo dos animais. A ecologia é a ciência que vai estudar o meio ambiente, a interação dos seres vivos com o meio ambiente. Como é que o ser vivo interage? De que forma ele interage? De que forma o ser vivo contribui para o meio ambiente ou prejudica o meio ambiente? Então, a ecologia ela vai estudar esse aspecto. E a microbiologia vai estudar os seres vivos microscópicos, né? Nós sabemos que além dos seres que nós vemos, existem seres vivos que não podem ser vistos, somente através de um microscópio. Lá na nossa escola nós temos um microscópio, né? Quando nós voltarmos, vocês podem me cobrar isso, que nós vamos ter uma aula só estudando, né? Vendo, visualizando esses seres vivos que são minúsculos, que são microscópios, mas que ao serem colocados em um microscópio podem ser vistos, ok? Então, querido, nós observamos que a ciência chamada biologia é uma ciência muito ampla, né? É uma ciência que tem um conhecimento muito vasto, né? Além dessas ciências que eu coloquei, tem muitas outras ciências, né? Que depois nós vamos também estudar. Mas o que vai realmente caracterizar um ser vivo? Eu vou colocar agora uma imagem para vocês e eu quero que vocês observem bem esta imagem. Vamos lá. Bem, olha só. Olhando para essa imagem, o que você pode perceber aí como ser vivo? Pensem aí direitinho. Se eu colocasse essa imagem e pedisse para vocês escreverem no caderno quais os seres vivos que você observa nessa imagem, o que você escreveria? Isso, hein? Que foi? Os vegetais. Você consegue visualizar algum animal? Não, né? Só os vegetais. Então, nessa imagem, nós poderíamos colocar como seres vivos os vegetais. E se eu pedisse para vocês colocarem, né, escreverem no caderno os seres, os elementos não vivos, o que você colocaria? Quais os elementos não vivos nessa figura? Nós temos a água, não é isso? Nós poderíamos colocar também o ar,
que nós não estamos vendo, mas que é um elemento não vivo. Vou colocar outra imagem. E aí, gente, nessa imagem, qual o elemento que nós poderíamos colocar como elemento, como ser vivo? A raposa, não é? Nós temos aí uma raposa. E como elemento não vivo? A pedra, né? O chão, a terra. Então, poderia ser o elemento não vivo. Então, hoje, nós temos essa ideia. Nós olhamos para uma imagem, nós olhamos para algo e nós conseguimos definir. Ali é um ser vivo, ali não é um ser vivo. Nós temos essa ideia. Mas o que realmente nos levou até essa ideia? Por que eu consigo dizer tal coisa é viva, tal coisa não é viva? Por algumas características, não é isso? Então, cada elemento, cada organismo, cada objeto, cada ser vivo, cada coisa que você observa tem características, e essas características é que vão me ajudar a definir se ali é um ser vivo ou um ser não vivo. Lembrando que os seres vivos são chamados de bióticos, de vida, bio. Sempre que vocês lerem uma palavra, né, com essa iniciativa bio, lembre da vida. Então, ali tem alguma coisa a ver com a vida. Biótico, vida. Então, todos os seres vivos são chamados de bióticos. E os seres não vivos são chamados de abióticos, porque a é um prefixo de negação, não vida, abiótico. Bem, dentro do nosso contexto, nós vamos estudar 4 características que definem um ser vivo. A primeira característica é: um ser vivo é formado por célula. Não existe ser vivo que não tenha sido formado a partir de uma célula. Então, esta é a primeira característica. Segunda característica é que todo ser vivo realiza metabolismo. Depois nós vamos estudar o que é isso. Terceira característica é que todo ser vivo passa pelo ciclo da vida. Nasce e morre. Todo ser vivo passa por esse ciclo. E a quarta característica que nós vamos estudar é que todo ser vivo, ele reage aos estímulos, sejam eles quais forem. Então, dentro do nosso contexto, nós vamos estudar essas 4 características que definem um ser vivo. E hoje nós vamos falar um pouco dessa primeira, que é: todo ser vivo é formado por célula. Você sabe me dizer o que é uma célula? Você já ouviu esse nome? Célula. Não é celular não, viu, gente? Parece com celular, né? Célula. Célula é a menor parte viva de um ser vivo. O meu corpo, se eu fosse dividir ele por partes, até chegar na menor parte, seria a célula. Todo ser vivo, nós, por exemplo, nós surgimos a partir de uma célula. Exatamente. Uma célula microscópica que não é vista, né, a olho nu. Então, aquela célula, ela passou a se multiplicar, ó, a se dividir. De uma célula ficou 2, de 2 ficou 4, de 4 ficou 8, de 8 ficou 16. Então, elas começam a duplicar, até formar esse lindo ser vivo que é você e eu. Então, o ser vivo é a menor parte de um ser vivo, é a unidade fundamental da vida. Ok? E essa célula, que nosso corpo, a nossa pele, o nosso cabelo, tudo que nós temos aqui no nosso corpo é formado por célula. Todo o nosso corpo. Então, esta célula, ela tem algumas características interessantes, né? Primeiro, a célula, ela é dividida em 3 partes, que são o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. São as 3 principais partes de uma célula. E eu quero que você veja aí no seu livro, na página 253, olha só. Na página 253, nós vamos ter um desenho de uma célula.
Vejam aí esse desenho. E eu vou fazer aqui de uma forma bem simples. Bem, aqui está um desenho, né, simplificado da página 253, que eu quero que depois vocês observem direitinho, de uma célula. Só para vocês identificarem as principais partes de uma célula, que é, olha só, membrana plasmática. Essa parte, essa películazinha, ó, ao redor da célula. Então, essa parte que circula a célula, ela é chamada de membrana plasmática. Ela faz a seleção do que pode ou não entrar na célula. Ela tem algumas perfurações, mas ela é que vai permitir o que deve e o que não deve entrar nesta célula. Bem no centro da célula está o núcleo. Olha só. O núcleo é a parte onde está o DNA, que é onde contém todas as características dos seres vivos. E essa outra parte que eu coloquei aqui feita em ponto, que é chamada de citoplasma. Citoplasma. Então, aqui nós temos as três principais partes de uma célula que eu quero que vocês aprendam hoje. Membrana plasmática, que é a parte que envolve a célula. O núcleo, que é a parte central da célula. E o citoplasma, que é uma estrutura gelatinosa que preenche toda a célula. Dentro do citoplasma, eu coloquei aqui algumas figuras, e essas figuras são chamadas de organelas. As organelas, elas estão dentro do citoplasma. Cada organela tem uma função diferente. Depois nós vamos estudar sobre isso. O mais importante, meninos, é vocês aprenderem as três partes principais da célula, que é a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. São as três partes da célula. Como atividade, eu vou deixar o desenho da célula que está na página 253. Essa que eu já mostrei para vocês. É uma célula animal. Vocês vão desenhar esta célula, destacando as principais partes, e você vai escrever qual a função dessas três partes principais que eu coloquei aí. Na figura, vocês viram, né, as organelas, mas nós não vamos estudar agora. Por enquanto, vocês se detenham nessas partes principais, ok?